Om Gyanatimmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya-lila Pravishtha Vishnupada Paramahamsa Parivraja Acharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todo o Sri Rupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Nitya Dharma, a função eterna da alma. No capítulo de hoje, que se chama A Natureza da Alma Infinitesimal, nós vamos entender um pouco mais sobre as características da alma e a posição dela em relação ao Senhor Supremo. Então, para entender adequadamente este assunto, ou seja, a verdadeira relação, da alma com Deus, é essencial entender uma verdade fundamental sobre a alma e sua natureza eterna. Através deste conhecimento, poderemos facilmente entender a função eterna e temporária de cada entidade viva. A Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, o Criador, mantenedor e aniquilador deste universo, que é a origem de tudo, que é o Senhor da causa de todas as causas, Ele é a verdade absoluta indiferenciada, Advaya Paratattva Jnana. Ele não é apenas sem forma ou desprovido de características. Isso é apenas uma manifestação parcial dele, chamado Brahman. E Krishna explica no Bhagavad Gita muito bem. Ele diz no Bhagavad Gita, o Brahman é nada mais do que apenas a refulgência dos meus pés de lótus, da unha, na verdade, de um dos dedos dos meus pés de lótus. Essa refulgência cria o Brahman. Na realidade, Krishna possui uma forma pessoal e transcendental. Ele é o
possuidor de todos os poderes inconcebíveis. E ele é dotado de 6 opulências. Quais são elas? Beleza, fama, riqueza, força, conhecimento e renúncia. Então, se você quiser definir Deus, Deus em sânscrito significa Bhagavan. Bhagavan literalmente significa aquele que possui todas as opulências. Então, quais seriam essas opulências? Beleza, fama, riqueza, força, conhecimento e renúncia. Outras personalidades também possuem essas opulências, porém, não estão completamente desenvolvidas. Apenas Krishna, ele possui essas 6 opulências na sua capacidade máxima. Pela influência da sua potência inconcebível, que faz o impossível possível, essa potência se chama Agartha Ghartana Patyasi, a capacidade que Krishna tem de fazer o impossível possível. A Suprema Personalidade Absoluta, Shri Krishna, se manifesta em 4 aspectos. A sua forma pessoal original como Krishna, o seu esplendor pessoal, incluindo a sua morada e os seus associados eternos, expansões e encarnações, como a alma individual e como a energia material. Então entendam que o processo de compreensão de quem é a alma, de quem somos nós, começa em Deus, não em nós mesmos. Eu venho frisando isso em várias aulas, demonstrando que o processo de entendimento de quem sou eu através dos Vedas começa em Deus, não em mim, porque eu sou o que? O final disso, eu sou um produto. Deus é a causa. Se eu quiser entender quem sou eu preciso ir na causa. Entendendo a causa, eu entendo o produto. Então, Krishna se manifesta nesses 4 aspectos que são comparados ao Sol. De que maneira? O seu aspecto original pessoal, ele se compara ao interior do Sol, de onde todo o calor e luz e força e energia emana, a fonte do Sol, o coração do Sol, vamos dizer assim. A sua morada, seus associados eternos, as suas expansões como Narayana e outros avatares, Nrsimha, Vamana, até o último dos Vishnus, Paramatma, são comparados com a superfície do globo solar. Ou seja, é o que há de mais próximo do coração do Sol, porém não sendo o coração do Sol. É onde a potência está ali totalmente aglutinada, porém ela já é uma derivação. Tá? As almas individuais. Aqui temos que tomar cuidado, não é que Krishna se torna as almas. Tá? Essa é a visão do Advaita Vedanta. Na verdade, essas almas elas são comparadas ao quê? A uma partícula de luz do raio solar. Ou seja, é um fóton, né, de um raio solar. Cada fóton desse, cada partícula infinitesimal corresponde a uma alma. E a energia material, que é Mahamaya, que é o mundo material, é comparada ao reflexo do Sol. Ou seja, o reflexo do Sol já nem é mais o original do Sol. O reflexo do Sol já é uma imagem do Sol que foi refletida, ou seja, duplicada por algum objeto e já não tem mais nenhuma relação direta com o Sol original. Claro que o reflexo depende do Sol original para existir.
Só que aquele reflexo, ele não queima. O reflexo do Sol, ele não queima. Você pode encostar no reflexo do Sol, ele não vai te queimar. Você pode mover o reflexo do Sol para um lado, para o outro. Você pode manipular a posição onde esse reflexo vai ficar. Ou seja, ele está sob o controle, né, deste mundo material. Mas todo movimento que você faz, ele não afeta o Sol original. Por quê? Porque ele não é o próprio Sol original. Então, da mesma forma, quando nós estamos em Maya, neste mundo material, na ilusão, é como se tudo isso fosse um reflexo pervertido da verdade, né, original de Krishna, da sua morada, etc, etc. Correto? Continuando. Srila Jiva Goswami, que foi um dos principais mestres na nossa sucessão discipular, ele declara que, se nós comparamos Krishna, que é uma entidade completamente consciente, ao Sol, então a alma individual ela pode ser comparada às partículas de luz que estão no raio do Sol. Os raios do Sol não são independentes do próprio Sol, nem podem iluminar sem a presença do Sol. Ao contrário, eles na verdade são o quê? Uma parte do Sol. Eles emanam do Sol. E eles contêm o quê? Uma pequena quantidade da mesma qualidade do Sol original, que é luz e calor. No entanto, a potência de um fóton, de uma partícula de luz, nem se compara de longe ao próprio Sol como um todo. Portanto, esta partícula de luz, ela jamais pode existir independente do próprio Sol. Da mesma forma que a alma também não pode existir independente de Deus, porque ela é parte de Deus. Da mesma maneira, a alma não pode ser chamada de Deus, mas sim como uma parte e parcela infinitesimal de Deus. Tá? Esse conceito é o conceito que Chaitanya Mahaprabhu veio esclarecer para nós como sendo a conclusão do Vedanta, a conclusão de todos os Vedas, da posição original da alma, que é o conceito chamado Achintya Bheda Bheda Tattva, a inconcebível semelhança e diferença simultâneas da alma e de Deus. Porque Deus cria tudo, tudo tem alguma coisa de divino. No próprio Bhagavad Gita, Krishna diz, essa energia Maya, ela é uma energia divina minha. Tudo tem a presença de Deus, mas isso não significa que você possa dizer que tudo seja Deus. O mundo material não é Deus, Maya não é Deus. São funções das energias de Deus. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Essa verdade, ela sempre existiu e sempre foi acessível aos sábios autorrealizados. Mas, historicamente, esta compreensão, esta conclusão filosófica, esse Siddhanta, não estava disponível. Quando nós tivemos o advento dos 4 principais Vaishnavas Acharyas, das 4 Sampradayas, ditas Shri Sampradaya, Rudra Sampradaya, Brahma Sampradaya e Sanaka Sampradaya, ou Chatushana Sampradaya, cada uma delas apresentou a sua visão a respeito da relação da alma com Deus. Só que em todas elas havia uma pequena
influência do pensamento monista. O que é o pensamento monista? O pensamento monista é o pensamento que iguala, tá? Ou seja, nessa relação da alma com Deus, esse pensamento igualava a alma a Deus no sentido de que Krishna ou Narayana, eles se transformavam no mundo material. Eles se transformavam nas almas, nas entidades vivas. Porém, Chaitanya Mahaprabhu ele veio e disse, não é o próprio Senhor que se transforma. São algumas energias do Senhor que são designadas para criarem aquela entidade. Seja o mundo material, seja a energia ilusória em si, seja a alma. Então, portanto, Deus não se torna as almas. Deus tem uma energia que é diferente dele, tá? É igual e diferente, mas não é absolutamente igual também, tá? É diferente. Ele cria, ele tem essa energia que cria a alma. E ele dá a essa alma uma independência, uma individualidade, o que diferencia essa alma dele. Ele não quis criar as almas iguais a ele, ele não quis se multiplicar na forma de almas. Ele quis criar um indivíduo diferente dele para que ele possa se relacionar, para que possa haver o quê? O serviço amoroso. E esse serviço amoroso, ele só existe entre dois seres distintos. Por quê? Porque o amor significa servir. Servir o outro. É um verbo transitivo. Quem serve, serve a alguém. Quem ama, ama a alguém. Você tem um sujeito que ama e um objeto que é amado. Um sujeito que serve e um sujeito que é servido. Se todos fossem o mesmo ente, o mesmo sujeito, não haveria na plataforma transcendental a relação do serviço e do amor. Haveria o quê? Uma imanência estática, indiferenciada, que é o que existe na figura do Brahman, mas não na figura de Krishna. Tá? Então, Krishna, ele cria, ele tem, né, a sua morada, que é diferente dele, tem os seus associados eternos, são eternos, ou seja, eles não se tornarão Krishna em nenhum momento, eles são eternamente diferentes de Krishna, porque são justamente feitos para se relacionar com Krishna. E nós, almas, também fomos feitos com esta mesma finalidade. Ou seja, você pode até querer lutar contra essa natureza, pode até querer negar essa possibilidade, mas o que os Vedas explicam é que, mais cedo ou mais tarde, esta natureza intrínseca da alma tem que se manifestar. E ela jamais ficará satisfeita apenas com o Brahman. Muita gente pergunta, mas como é possível alcançar a liberação do Brahman e ao mesmo tempo não estar plenamente liberado? Né? Isso é apenas uma liberação temporária, depois a alma tem que retornar à Terra para continuar desenvolvendo a sua espiritualidade até que ela manifeste a natureza da alma. Por quê? Porque exatamente essa natureza da alma, ela tem que se manifestar. E ela não é uma natureza indiferenciada ou nula, no sentido de que ela não tenha qualidades próprias, características próprias, um desejo próprio específico dela. Então, o Brahman, que é apenas um local onde existe uma imanência energética de Deus, não vai satisfazer essa alma. Ela pode até ser levada até lá, mas ela terá que voltar. Será por tempo limitado. Poucas pessoas sabem disso. E nós analisamos esse ponto, inclusive, na série de aulas sobre o Bhakti Tattva Viveka, que antecedeu a leitura deste livro de agora, do Nitya Dharma, e lá você pode encontrar uma explicação mais detalhada. Correto? Bom,
Vamos então dar sequência aqui à leitura. A descrição da alma individual e sua identidade eterna pode ser encontrada no Bhagavad Gita 15.7, que diz: as almas individuais e eternas neste mundo material são certamente minhas partes e parcelas separadas, Krishna diz para Arjuna. O que seria ser parte e parcela? Seria você ter qualidades de Krishna, mas não ter a mesma potência que ele. E mesmo as qualidades também não são equiparadas, são qualidades também em um nível bastante reduzido. Bastante reduzido. Correto? Também pode ser encontrada a mesma definição no Brihadaranyaka Upanishad 2.1.20, que diz: as inumeráveis almas emanam do Ser Supremo, assim como fagulhas emanam do fogo. No Shvetasvatara Upanishad 5.9 também encontramos a seguinte definição: devemos saber que a alma ela tem o tamanho de 10.000 avos da ponta de um fio de cabelo. O tamanho da alma é de 10.000 avos da ponta do fio de cabelo. Esse é o tamanho da alma, comparados a uma escala deste mundo material. Tá? Ou seja, ela é mensurável. Ela não é simplesmente alguma coisa, uma luz que se perde por aí. Não, ela tem um tamanho, por quê? Porque ela é uma pessoa, ela é um indivíduo. Ela é distinta dos demais objetos, ela é separada da realidade. Isso é a alma. E ela está agora sentada aqui, mais ou menos na altura do nosso coração, onde também se localiza Paramatma, que é a super-alma. E Paramatma, o tamanho dele, para vocês terem uma ideia, é o tamanho da cabeça do seu dedão da mão. Tá? Ou seja, aproximadamente 1,5 centímetro. Ele é muito maior do que a alma individual, certo? Podemos também encontrar uma definição semelhante no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20.108. A entidade viva é a energia marginal do Senhor Supremo e uma manifestação simultaneamente igual e diferente do Senhor, assim como uma molécula da partícula do raio solar ou de uma chama de fogo. Quando se diz energia marginal, isso significa que ela pertence a uma categoria de energia que tem uma mistura entre a energia espiritual e a energia material. Apesar da alma ser totalmente espiritual, ela vem de uma região que é uma região que ela é fronteiriça, marginal, ou seja, ela tem tanta influência do mundo material quanto do mundo espiritual. Então, por isso que ela pode ser iludida pela energia material ilusória. Muita gente também se pergunta, mas se a alma ela é transcendental, ela é espiritual, ela é sempre perfeita, como ela pode ser iludida por Maya? Por isso, porque a natureza dela, apesar de ser tal qual Krishna, também transcendental, ela vem de uma região chamada Tatastha Shakti, é a potência marginal. Tá? Então, no Shvetasvatara Upanishad também temos a seguinte explicação. Uma única e potência suprema de Deus manifesta inúmeras outras potências, das quais 3 são proeminentes. A potência interna, chamada Chit Shakti, que manifesta os passatempos
de Krishna, transcendentais. Tem a sua potência marginal, chamada Tatastha Shakti, que manifestam todas as almas. E tem a potência externa, chamada de Maya Shakti, ou Bahiranga Shakti, que manifesta os universos materiais, que são temporários, bem como a energia ilusória, que faz com que as almas se identifiquem com esta morada material e pensem que aqui é a nossa verdadeira morada. Faz com que elas se identifiquem com o corpo, faz com que elas se identifiquem e sejam enganadas pelos sentidos, etc, etc, etc. Correto? Então, pelo desejo do Senhor, esta potência marginal que está situada entre o plano espiritual e o plano material, manifesta incontáveis almas, incontáveis consciências atômicas. Essas almas, por natureza, elas são espirituais e capazes de compreender as verdades espirituais. E assim elas estão vagando nesses universos materiais, reencarnando e esperando o momento de alcançarem a morada suprema do Senhor através do processo consciente de sadhana. O processo de sadhana é o processo consciente de retorno, de ida, né? Nós nunca viemos de lá, mas de ida para o nosso destino final e eterno, que é a morada do Senhor Supremo.